assunto da entrevista do dia, Chico, é a questão do DAERP, né? Essa polêmica toda em torno da votação. Exatamente, a questão do DAERP vem movimentando os bastidores da Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto. Por quê? Já tivemos uma primeira votação em que o Executivo tentava extinguir o DAERP com um simples projeto de lei, né? E nessa votação a extinção foi aprovada por 14-8, mas aí houve um recurso judicial de parte de alguns vereadores questionando o projeto, que não estaria de acordo com a lei orgânica do município. O que está acontecendo agora? O Executivo encaminhou um projeto para modificar a lei orgânica do município e aí sim evitar a judicialização dessa questão. E esse projeto já passou por 3 discussões, como manda o regimento interno da Câmara, está pronto para ir à votação. E agora o prefeito Nogueira tem um teste aí, está 14-8 favorável, mas ele precisa de mais um voto. E a gente vai conversar agora com o vereador Marcos Papa, que também está participando dessa discussão na entrevista do dia. Nova Manhã. Entrevista do dia. Bom dia, vereador Marcos Papa. Bom dia, Papa, seja bem-vindo. Muito bom dia, Chico Ferreira, Igor. Bom dia ao Júnior Mota, que tá no som lá, né? Tô vendo ele daqui. Sempre. E ele quer lhe dar bom dia aqui. Ele faz questão também de cumprimentá-lo. Bom dia, Papa. Tudo bem? Tudo bem, Júnior? Um grande abraço, meu caro. Um abraço. É o nosso terceiro elemento. Sem ele não existiria o Nova Manhã. Exatamente. Ô vereador, como é que está essa questão aí? O senhor votou aí favorável na primeira vez que o projeto foi encaminhado pelo Executivo para a extinção do DAERP. Continua com essa posição favorável à extinção do DAERP? Continuo sim, Chico. É porque o governo, a prefeitura, errou em não modificar a lei orgânica primeiro. Então, essa discussão que está havendo em Ribeirão Preto é se essa extinção ela contraria a lei orgânica ou não. Então não há uma discussão de mérito, porque no mérito, a política, o marco regulatório do saneamento básico no Brasil, que é uma lei recentíssima de 2020, ele estabelece essa necessidade da descentralização dos serviços na prestação de distribuição de água e tratamento de esgoto. Então o DAERP ele não vai mais poder realizar esse serviço sem uma grande autarquia que venha a administrar, a fazer, a regular e fiscalizar essa prestação de serviço. Então é importante para quem acompanha aqui o Nova Manhã entender. O marco regulatório do saneamento básico, que é de 2020, estabeleceu essa necessidade. E mais recentemente, agora, já em 2021, o governo de São Paulo, em obediência à lei federal, dividiu o estado de São Paulo em 4 grandes regiões. Então nós teremos 4 grandes grupos de municípios que serão administrados por uma grande, vamos chamar, uma grande autarquia, uma grande agência reguladora, né? Então nós teremos que ter em Ribeirão Preto, e faz todo sentido, porque pensa comigo o seguinte, não basta Ribeirão Preto tratar o seu esgoto, e eu faço questão de abrir mais uma vez um parêntese aqui, para dizer que não é verdade essa afirmação que o prefeito vem dizendo, que Ribeirão Preto tem 100% do esgoto coletado e tratado. Isso não é verdade. Quem acessar agora o marcospapa.com.br verá várias matérias que eu fiz com esgoto vazando in natura, dentro de curso d'água, dentro de unidade de conservação em Ribeirão Preto, como acontece no Jardim Zara e no Jardim Palmares. Então, não tem 100% de esgoto tratado. Nós temos 40 mil moradores em Ribeirão Preto, morando em comunidades que não têm coleta e tratamento de esgoto, então não é 100%. Mas supondo que fosse 100%, e nós vamos caminhar para lá, a atual agência reguladora, que é a Ares PCJ, ela tem uma meta a cumprir, ainda que temporária, porque agora virá outra, mas ela tem uma meta a cumprir, e convidei eles para vir em Ribeirão Preto prestar esclarecimentos. Supondo que Ribeirão Preto chegue a 100%, mas Cravinhos, por exemplo, não trate o seu esgoto, nós teremos um problema aqui em Ribeirão. Então a lei federal, por que ela fala em região? Porque deve haver o tratamento do esgotamento sanitário em toda uma bacia hidrográfica, por exemplo, e não apenas em uma cidade, em que pese ser muito louvável
uma cidade coletar e tratar o seu esgoto. Louvável e agora necessário. Essa lei demorou até demais, né? O marco do saneamento básico ficou no Senado, para vocês terem uma ideia, 18 anos antes de ser sancionado pela ex-presidente Dilma, que também, tanto ela quanto o Temer, ficaram dando tempo demais para que houvesse, então, essa lei federal disciplinando esse assunto. Então, a discussão em Ribeirão Preto com relação a desobedecer à lei orgânica, houve uma liminar nesse sentido, pela juíza em Ribeirão Preto, a prefeitura correu atrás e está mudando a lei orgânica para, então, não haver mais uma questão de técnica, uma questão como se chama no processo, está me falhando o termo aqui, do juridiquês, mas não é uma questão mais técnica do processo legislativo, e sim, agora sim, resolvida a questão técnica, o mérito continua. Ô Papa, essa mudança da lei orgânica passa pela Câmara, no seu entendimento? E uma outra questão, só para a gente entender aqui, de uma forma bem resumida, o que hoje é uma autarquia passa a ser secretaria e vai ser fiscalizado por uma autarquia, é isso? Exatamente. Não só de Ribeirão Preto, como dos municípios que deverão aderir a essa grande autarquia regionalizada. O município pode escolher ficar sozinho. Por exemplo, vamos supor que Altinópolis escolha ficar sozinho, o que eu duvido. Mas ele não terá acesso a recursos públicos para fazer o seu tratamento de esgoto, a sua coleta de água. Ele terá que licitar o serviço, ele não poderá ele fazer o serviço. Então, é uma disciplina feita pela lei federal, que é, de novo, repetindo aqui, o marco regulatório do saneamento básico. Nós vamos ter aqui, no nosso caso, do estado de São Paulo, nós vamos ter a URAIS, que são as unidades regionais de serviço de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. Parece um pleonasmo, mas não é, né? Abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. Por quê? Porque nós teremos que ter também, Ribeirão Preto ainda não tem, a água de reuso. Em março desse ano, indiquei ao prefeito municipal que faça uso de água que já sofreu um processo de tratamento pela Ambiente. Então vamos supor, Ribeirão Preto tem lá 97% de água tratada, de esgoto tratado. A Ambiente, que é a empresa contratada pelo DAERP, pela cidade, ela já faz isso. Ribeirão Preto já tem à disposição água de reuso. E não há necessidade alguma de autorização para a prefeitura fazer uso dessa água. Isso já está pronto. Só falta a prefeitura disciplinar o acesso a ela. Por exemplo, os caminhões terão que usar caminhões próprios para água de reuso. Porque hoje, depois que a Ambiente trata essa água, esse esgoto, ela volta para o Ribeirão Preto, que vai sair lá no Jardim Palmares, lá no Jardim Palmares é o outro curso d'água, que vai sair no Geraldo de Carvalho, no Anel Viário, perto da antiga usina Galo Bravo. Então, hoje essa água já está indo para o Ribeirão Preto com 97% de tratamento. Essa água pode ser usada, por exemplo, no nosso distrito empresarial, que está a 1.500 metros da estação de tratamento, por um custo menor. Isso vai criar um diferencial competitivo para as empresas que estão instaladas no nosso distrito empresarial e também as que vierem a se instalar. E essa água de reuso poderá ser usada de abril a agosto, setembro, nas áreas verdes, em períodos de estiagem. Vocês viram o que foram as queimadas em Ribeirão Preto nesse ano, por conta já da emergência climática que espichou os períodos de estiagem. Então, essa URAIS, né, essas unidades regionais de saneamento e de água, elas vão ser em 4 grandes regiões no estado de São Paulo. O governador já correu atrás, porque nós temos 180 dias para se adaptar à lei federal. São Paulo já dividiu em 4 regiões, Ribeirão Preto estará dentro de uma delas. Então, virando SAERP, que é a Secretaria de Água e Esgoto, que vai prestar o serviço, que vai cobrar a tarifa, nós teremos uma grande agência reguladora, uma grande autarquia regulando esse conjunto de municípios para que todos tenham responsabilidade sanitária. Não pode um município coletar e tratar o seu esgoto e outro não, porque dentro de uma bacia hidrográfica, esse município que não faz estará contaminando a água dos outros.
Bom, então retomando, vereador, a gente vai ter aí uma autarquia administrando toda uma região, por isso o DAERP, que é uma autarquia, não pode ser submetido à administração de outra autarquia, e daí a necessidade, segundo o município, de transformar o DAERP numa secretaria. Mas vamos lá, o Executivo apontou algumas vantagens aí para essa transformação, né? Disse que haveria uma economia, o secretário de governo, Antônio Dazabud, falou aqui no Nova Manhã, que essa economia seria de em torno de 400 mil reais por mês, que aí teve aquela questão do Tribunal de Justiça, que determinou que Ribeirão Preto teria que extinguir alguns cargos em comissão, né? E o secretário Antônio Dazabud, sobre essas duas questões, falou o seguinte: os cargos vão ser extintos no DAERP e recriados na secretaria. Então aí está 0 a 0. Né? E sobre essa economia de 400 mil, ele foi muito claro, o Igor está aqui, pode me ajudar a lembrar, o secretário falou que foi pro forma, só para ter um número, né? Que ele não sabe exatamente de quanto seria essa economia. Né? Agora, de certo, de vantagem para a prefeitura, é que a prefeitura deve 150 milhões de reais para o DAERP e essa dívida vai zerar. Vereador, eu só estou vendo vantagem para a prefeitura aí. Olha, Chico, nós temos que ficar de olho, né? Lembrando que essa dívida é de todos nós, é do povo de Ribeirão Preto com o DAERP, né? O DAERP é do povo de Ribeirão Preto. Nós temos que ficar de olho, porque você há de se lembrar, o Igor também, o Júnior Mota na rádio acompanhava, que naquela grande crise hídrica de 2014, a prefeitura e a então prefeita e aquela organização criminosa que comandava o Palácio Rio Branco, usando dessa crise hídrica, fizeram aquela mega licitação, né, pela perfuração dos poços artesianos, superfaturados, tudo direcionado para aquela Aegea Saneamento, e por conta disso eu tive que abrir um inquérito parlamentar aqui na Câmara, presidir essa CPI, que culminou nesse acordo milionário que o Ministério Público fez com a Aegea Saneamento, que devolveu em dinheiro para os cofres do DAERP 56 milhões de reais, e fez com que essa empresa desistisse de uma ação contra o DAERP de 13 milhões e deixou para o DAERP 2 milhões em materiais hidráulicos. Então, um acordo de 71 milhões de reais. Nós temos que ficar de olho. Se o secretário está dizendo que vai haver economia, nós temos que ficar de olho. Se a lei federal determina que o DAERP, que a autarquia, ela não pode mais existir, porque a nossa Secretaria de Água e Saneamento, ela fará parte, ela será regulada e fiscalizada por uma grande agência reguladora, por uma grande autarquia. Nós vamos cumprir a lei estadual, nós vamos cumprir a lei federal, como inclusive juramos aqui ao assumir o mandato. Agora, nós temos que ficar de olho. Para isso que tem parlamentar, para isso que tem comissão de estudos, para isso que tem CPI. Se o município tem que se adaptar a uma lei federal e uma lei estadual, ok, né? Como agora. E outra coisa, água e esgoto agora, mas a Política Nacional de Saneamento Básico, ela também pega resíduos sólidos. E Ribeirão Preto é um vexame em resíduos sólidos. Agora, por exemplo, o município está sem coleta de recicláveis, de novo. Ficou 6 meses o ano passado, agora de novo está sem uma empresa que coleta o lixo reciclável. Já é vergonhoso o nosso índice em Ribeirão, que é menos de 1%, segundo dados da própria Secretaria de Infraestrutura, é algo em torno de 0,27%, já é vergonhoso. Agora, de novo, está sem uma empresa. É muita incompetência única da Secretaria de Administração. Permita interrompê-lo aqui, porque tem a participação aqui no WhatsApp 99212-2275 do Gil. Ele botou a foto aqui da conta de água, né? E tem uma questão aqui que muita gente também deve ter dúvida. Ele pergunta por que tem aqui na conta um valor do esgoto e do tratamento de esgoto. O senhor que acompanha essas questões aí do DAERP poderia explicar aí para o Gil e para todo mundo que ouve a gente, e por que a taxa de R$ 57,70 é a taxa mínima, já que ele gasta não mais que 1 metro cúbico de água por mês. Ele sugere que deveria ser repensada essa taxa. Tem uma explicação para essa cobrança aí, esgoto e tratamento de esgoto, vereador? 2 vezes a cobrança, né? Da mesma coisa. Sim, tem sim, Chico e Igor. Ô Gil, agradeço a pergunta,
e me comprometo a estudar, a decorar a fórmula, que eu não conheço a fórmula agora. Mas nós contratamos, quando eu falo nós, é o povo de Ribeirão Preto, nós contratamos através da prefeitura a Ambiente, que faz a coleta e tratamento de esgoto. Então ela é paga para coletar, tratar e devolver essa água para o curso d'água com os 97% de tratamento que ela devolve. Só voltando na questão da água de reuso, esse 97%, quando submetido ao cloro, por exemplo, aquela margarida que a gente coloca na piscina, essa potabilidade ela aumenta, ainda imprópria ao consumo humano. Então, coletar e tratar, nós temos que pagar. Essa taxa mínima, eu creio que deve ser universal, mas não lembro a fórmula de cabeça, me comprometo a estudar essa fórmula para poder esclarecer melhor aqui esse conteúdo. Mas a contratação realmente é para coletar e tratar e devolver para o corpo hídrico essa água sem a contaminação. Bom, vereador, tem essa questão técnica que está sendo discutida aí da votação, né, do fim do DAERP, mas tem também aí um fundo político nisso tudo, né? Porque a gente falou que a última votação foi 14 votos a 8, né? E para mudar a lei orgânica, o prefeito precisa de um voto a mais. Os bastidores devem estar fervendo por aí, vereador. Então, Chico, sim, sem dúvida. É uma discussão que vale a pena, e eu digo que nos bastidores também, quando a gente tem um debate de alto nível, assim, de uma coisa tão importante quanto essa, a gente fica até feliz, né? Na sessão de hoje também vamos votar a moção de repúdio ao veto do presidente Bolsonaro ao projeto de lei que destinava absorventes para as meninas de famílias vulneráveis, né? Então, quando nós temos debates de nível elevado assim, eu fico feliz. Fico feliz porque a gente cresce, a cidade cresce junto. Então, eu creio que o prefeito terá os 15 votos porque é uma necessidade. Superada a questão de procedimento, a questão técnica da mudança da lei orgânica, o projeto estando saneado, como agora foi encaminhado para a Câmara, eu creio que os vereadores terão a compreensão de que Ribeirão Preto tem que sair adiante. Vai à votação hoje, vereador? Vai à votação? Vai estar na pauta? A votação, né? Quando vier a votação. Já está pronto, já está pronto, né? Já teve 3 discussões, é só o presidente encaminhar para a votação. Pautar. Ele não pautou ainda, mas assim que pautar, creio que o projeto bem instruído, não é sempre. A prefeitura tem cometido erros graves aqui na Câmara de mandar projetos para cá mal instruídos. Muitas vezes projetos importantes, com mérito importante para a cidade, mas tem estudo, razão pela qual nós estamos apresentando, eu apresentei um projeto de lei que a comissão está tramitando aqui na Câmara, que obriga a prefeitura a sempre publicar os estudos que ela faz com relação ao impacto econômico e financeiro, com os estudos que ela realiza antes de apresentar uma lei aqui na Câmara. Então, isso daí também está sendo tratado aqui. Creio que esse projeto, pela responsabilidade que tem, ele virá bem instruído para a Câmara. Se necessário for, o governo vir aqui explicar, os técnicos da área de saneamento também virem aqui explicar, eu me coloco à disposição dos colegas para deixar claro essa questão de atendimento à lei federal e à lei estadual. Papa, rapidamente, nós estamos aqui com o nosso horário um pouquinho apertado, eu queria abordar uma outra questão que também me parece urgente, né, e importante, é a questão da OBDS, né, o Pronto Socorro Central. Esse debate você já considera dado por encerrado? Realmente haverá o fechamento dessa OBDS, né, o posto central, para ser transformado em polo de atendimento psicossocial? E o silêncio do atual secretário da Saúde causa estranhamento aos vereadores, não? Ele precisa se manifestar com relação a isso. Quer dizer, Ribeirão Preto precisa sim de um atendimento psicossocial, precisa sim da área de cuidados da saúde mental, precisa. Nós temos um problema grave em Ribeirão de subnotificação de problemas de saúde mental. Agora, o morador do centro vai ser atendido onde? É isso que o atual secretário precisa se manifestar. Tá certo, vereador. Obrigado pela participação aqui no Nova Manhã e um bom dia, uma ótima quinta-feira. Obrigado, Papa. Um abraço para você. Chico, obrigado, Igor. Obrigado, Júnior Mota. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui.